Boa tarde, gente. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pode Crer. Eu sou a Isabela, esse é o João outro Roberto apresentador, e estamos aqui com o nosso convidado, o professor Rodinei. Isso aí. Vamos lá encarar. É isso aí. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, porém, já avisando desde já que nós não vamos ficar necessariamente presos nas perguntas. O senhor vai poder falar o que o senhor quiser, podendo fugir ou não da pergunta. E a primeira pergunta, aproveitar aqui nesse tema, como o senhor era na escola? Nossa. Eu tenho que voltar muito longe, né, para poder me lembrar de como eu era na escola, né? Mas eu sempre fui um aluno. Não me considero que eu era um aluno excelente. Eu acho que eu era um aluno mediano, mas um aluno assim com disciplina e que desde sempre eu gostava muito de assistir e participar das aulas, que de certa forma foi a maneira como eu consegui, de certa forma, vencer aí meu ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Praticamente, eu tenho uma nota vermelha só no meu histórico todinho, se eu não me engano. Eu preciso até uma hora dessas olhar o meu histórico para ver se é só isso mesmo. O senhor estudou em escola pública? Sim, a vida inteira. Eu estudei na escola municipal Professora Alcida Torres, lá na cidade de Belo Horizonte, no meu bairro mesmo, nos 4 quarteirões da minha casa. Eu não fiz pré-escolar, eu entrei direto pro primeiro ano, que seria, no caso, o pré, né, com 6 anos, e depois repeti de novo por causa da minha idade, né? Eu faço aniversário depois de abril, então eu tive que entrar meio que depois de novo no primeiro ano. Mas sempre escola pública. Eu fui da escola pública, quando eu terminei o ensino médio, aí eu fui estudar numa universidade privada, com bolsa, é claro, mas eu sempre fui um aluno assim, mediano e que gosto de assistir e participar das aulas. Entendi. O senhor era mais tímido, tinha mais amigos ou não? Olha, por ser uma escola, por exemplo, no ensino fundamental, por ser uma escola de bairro, né, praticamente a gente conhecia quase todos. Não era como hoje, que a gente tem essa ligação com os vizinhos, com os colegas da cidade. No caso aqui, na cidade pequena, você conhece praticamente todo mundo, mas a gente ia se conhecendo e tinha essa proximidade, assim. Então eu tinha uma boa relação. A escola, de certa forma, ela muito raramente recebia algum aluno que vinha de fora, né? Vinha de outros bairros ou de outras cidades até, muito raramente. Eu lembro que uma vez foi uma aluna para o nosso 7º ano, eu estava no 7º ano, né? Na minha época só tinha até o 8º, Fundamental 2, e veio uma aluna do norte de Minas, com um sotaque totalmente do norte de Minas, totalmente diferente, né? E aquilo para a gente foi assim um evento na escola, porque ela se tornou assim, o centro de todas as atenções, porque todos nós éramos vizinhos, conhecidos. Então, eu considero que sim, não era assim popular, mas eu era conhecido por todos, né? E eu ainda tinha uma vantagem, porque o meu irmão mais velho que eu estudava na mesma escola e ele já estava à frente. Uhum. Então, além dos colegas da minha turma e os que estavam para as turmas anteriores à minha, eu tinha amizade muito grande com a turma do meu irmão mais velho. Eu era meio que um mascote deles, né? Eles iam para a quadra, quando eu tinha aula, eu estava junto, então eu era bem conhecido, assim, bem... não um popular, mas bem conhecido na escola. Entendi. E por que o senhor decidiu fazer geografia? Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande ainda de responder o porquê exatamente. O que eu sei é que a geografia está impregnada na minha vida já há muito tempo. Há um tempo atrás, eu achei na casa dos meus pais, lá em Belo Horizonte, uma agenda antiga minha, que ela nem é usada muito para escrever datas, não. Eu usava ela mesmo só como rascunho para alguns serviços. E eu achei um texto de 1997, quando eu tinha 17 anos. Teoricamente, eu estava já no 3º ano do ensino médio. Sim. E aí tinha lá nesse texto que eu escrevi falando a respeito da geografia, né? Mas eu acredito que a geografia ela está em mim pela infância que eu tive, pela vivência com
com os meus avós numa cidade do interior, né? Apesar de eu ser nascido em Belo Horizonte, os meus pais são de uma cidade pequena, então todas as férias, feriados, eu ia para uma cidade muito pequena mesmo, assim, tanto que acredito que até os meus 12 anos de idade, a casa dos meus avós, lá na roça, não tinha energia elétrica, o banheiro ainda era um banheiro fora da casa, bem precário. Então, tudo isso, de certa forma, que eu vivi, o conhecimento, o saber dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, né, o saber da forma de sobreviver, em tudo isso, de certa forma, eu acredito que seja o que me desenhou como alguém que poderia estudar geografia, né? Sim. E aí eu fui fazer geografia e eu me lembro, assim, que cada disciplina que eu tinha diferente a cada semestre, eu ficava mais apaixonado ainda pela geografia. Um sonho ainda até É uma hoje, área né? bem diversa, né? A geografia, esses dias, eu não vou me lembrar, mas esses dias eu vi uma frase que eu falei assim, nossa, eu não sei se eu guardei ela, se eu dei um print, o que está, mas ela resume a geografia, assim. Às vezes eu até tenho que pedir desculpa quando eu vou falar da geografia, eu falo assim, gente, não é prepotência, mas a geografia é uma ciência que nos permite abraçar todos os aspectos humanos e naturais. E ela é, de certa forma, por si, capaz de fazer isso. E essa capacidade dela de abraçar todas as áreas, talvez seja a parte que eu mais gosto da geografia, né? Saber assim, bastante tudo. Entendi. Aproveitando esse assunto também, o senhor teve algum professor da escola, da faculdade, que você gostou muito, te marcou, e às vezes você possivelmente se baseia o seu método de ensinar nele? Um professor, alguma pessoa na faculdade? Querida, nessa faculdade, na escola? Bom, na escola eu tive 2 professores de ciência, né? O professor se chamava Robert, se eu não me engano, que também era uma coisa assim, até pra gente, era um nome muito diferente, né? Até parece que o meu também é muito comum, né? Mas era um professor bem diferente, porque ele foi o professor assim, que apresentou pra gente o laboratório de ciência na escola. Então a gente tinha capacidade, por exemplo, de ir ver lá no microscópio como que era uma célula. Ele me marcou muito. Ainda no ensino fundamental, eu tive também um professor que foi supervisor, depois vice-diretor, então eu não me lembro bem qual que era a disciplina que ele trabalhou nas minhas turmas, e acredito até mesmo que ele não chegou a ser meu professor diretamente, mas como ele era muito carismático dentro da escola, ele abraçava todo mundo. Ele se chama Zé Maria, nós somos amigos até hoje, né? Onde eu encontro com ele, ele já não é professor mais, ele passou em outro concurso dentro mesmo da Prefeitura de Belo Horizonte e continua trabalhando lá, mas ele foi que marcou bastante, assim, porque ele era aquele professor que, de certa forma, trazia um mundo fora daquele mundo que eu vivia de bairro, de periferia, né? Geograficamente falando, eu nasci a 7 quilômetros da Praça 7, que é uma área central de Belo Horizonte, mas era um bairro de periferia. Então, o nosso mundo era muito limitado. Agora, eu tive no ensino fundamental, não um professor, mas eu tenho uma pessoa que eu vou carregar pro resto da vida, que era uma cantineira. Lá em Belo Horizonte, a gente chama o pessoal da limpeza e da merenda de cantineira. Ela se chamava Carolina. E a Carolina, quando eu estava no 6º, 7º ano, não me recordo bem, ela foi responsável por chegar na hora do recreio. Eu e mais alguns colegas estávamos conversando, brincando na hora do recreio. O recreio antigamente era longo, né? Era meia hora de recreio. Gente, era das 9h30 até as 10 o recreio. Então dava para fazer muita coisa. E aí a Carolina foi iluminada em virar para a gente e falar assim, olha, meninos, está aberto o concurso para curso técnico no Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E aí ela começou a falar os cursos que tinha. Falou que tinha tornearia, tinha eletricidade. E quando ela falou marcenaria, meu olhinho brilhou, né? E aí, inclusive o ano que vem, fazem 30 anos que eu me formei em marcenaria e desenho técnico pelo Senai. E foi assim, uma história
que mudou minha vida, que me permitiu ter um ganho para poder, no ensino médio, por exemplo, eu não tinha, meus pais não tinham condições de pagar o ônibus para eu estudar, né, que as escolas de ensino médio eram centrais, não eram de bairro, e aí eu tinha como trabalhar e estudar à noite. E na faculdade, eu tenho alguns professores, sim. Eu tenho o professor Alessi, esses dias eu até fiquei muito orgulhoso dele, que deu uma entrevista para o Sistema Globo, de uma forma geral, não foi para um programa só, é para a Globo de uma forma geral, falando sobre, tem um doutorado na área de mudanças climáticas, né, em climatologia, ele foi meu professor de fitogeografia. A fitogeografia é uma área interessantíssima, e eu tive a felicidade de ajudá-lo no mestrado dele na área de georreferenciamento, e eu gosto muito dele porque ele, de certa forma, ele era um piloto executivo de jato internacional, o cara viajava o mundo inteiro, e do nada ele parou um dia e falou assim, não, eu quero fazer geografia, e foi fazer geografia. E ele tem um conhecimento assim, expansivo, é um cara super acessível, né, apesar de tudo. E esses dias eu fiquei muito orgulhoso de ter visto ele dar entrevista explicando do ponto de vista da geografia como que as mudanças climáticas estão atuando e vão atuar cada vez mais, né, na nossa vida. A geografia ela tem a capacidade, inclusive ele usou um termo que eu ainda não tinha escutado, né? Ele falou assim que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um desastre social. Ou seja, as mudanças climáticas têm um caráter social. Socialmente, como nós nos organizamos, estamos construindo essas mudanças climáticas. Não é só culpa do meio ambiente, né? Tem muita culpa social. Nossa. Nós estamos diretamente... Acredito que quem não consegue enxergar isso, talvez falta conhecimentos, é muito limitado, né? Sim, hoje eu li uma frase do Einstein, que ele fala que o universo de cada homem está dentro daquilo que existe para ele, né? Ou seja, o seu saber, o seu universo é do tamanho do seu saber. Então, a maioria das pessoas não tem conhecimento em relação a muita coisa básica que a gente tem que saber do planeta. E ele é um cara que, até hoje, assim, de vez em quando, pelas redes sociais, a gente ainda comenta alguma coisa um do outro. Eu tenho outro professor também que era meio estrelinha quando ele deu aula para mim, é meu professor de climatologia, ele se chama Rui Branos Reis, ele era geógrafo da CEMIG, né, da Companhia Energética de Minas Gerais, e quando ele deu aula para mim era até engraçado, a aula mesmo ele não dava, porque geralmente o horário da aula dele coincidia com o horário do jornal do final do dia da Globo Minas, e ele sempre estava lá dando entrevista, deixava atividade para a gente, ia lá para o pátio da PUC da entrevista. Nossa. Mas ele deixou um conhecimento assim, por exemplo, a CEMIG usa até hoje um sistema de alerta para tempestades, que foi implantado para a CEMIG, que é como a CEMIG organiza todo o sistema dela de manutenção, que tem o R do nome dele, né, de Rui Bran, ele se chama Rui Bran dos Reis. E é R1, R2, R3 e R4, né? Então eu tenho assim, essa felicidade, mas tem com certeza muitos outros, todos eles passaram. Essa questão da comunicação, de ter contato com pessoas de pensamentos diversos e de áreas diferentes, né? O senhor acha que ajudou muito, contribuiu muito, tipo assim, para a construção do conhecimento do senhor, como pessoa e como professor também? Com toda certeza. Primeiro que como pessoa, né? Eu acredito que todo ser humano cresce com essa dificuldade, que é de compreender aquilo que não está na gente, né? O que está no outro é muito difícil. E eu, por exemplo, eu comecei a ver o conhecimento da geografia de uma forma a puxar a sardinha para o nosso lado, né? Como se diz, a geografia melhor, quando eu tive uma professora de geoprocessamento, de laboratório de geoprocessamento, e ela era engenheira. Muito provavelmente uma pessoa competentíssima como engenheira na área de geoprocessamento. Mas ela não tinha didática, né? Ela não sabia dar aula, não sabia explicar. Ela sabia mais para ela, né? E não é que sabia para ela, a visão dela da engenharia, tanto que eu
tenho uma crítica construtiva, falo isso até para amigos, para pessoas que trabalham comigo, de que alguns cursos superiores eles são limitantes. Eles te limitam o conhecimento daquele curso de uma forma técnica e se a pessoa não for expansiva, ela não vai buscar outros conhecimentos, né? Como a geografia permite, por exemplo. Mas eu me lembro que a gente ainda nem na metade do curso a gente não estava, então a gente não podia nem dizer que a gente já era meio geógrafo. Mas a gente via assim, uma limitação muito grande, porque tudo que ela propunha das atividades que eram práticas no computador, de construção de mapas, de referenciamento, a gente já estava anos-luz da visão da cidade que ela tinha. Então ela tinha uma visão da cidade que a engenharia deu para ela, só que quando ela pedia para a gente fazer algo, uma atividade qualquer lá, a gente enxergava totalmente diferente, porque a nossa visão já estava muito mais ampla do que é uma cidade, a questão do urbano, né? Então eu acho assim que conviver com a diversidade, e talvez isso seja o que, de certa forma, me mantém ainda na docência, né? Dar aula, para mim, é prazeroso e doloroso ao mesmo tempo, assim, né? Porque eu acho que, principalmente as pessoas que, igual no meu caso, né? Eu sou de uma família muito simples e a gente, às vezes, quer assim, né? Eu quero formar, ter dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. E lecionar não é algo que te dá, assim, possibilidade de você comprar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Sim. Então, tem essa parte dolorosa e tudo, de você ter que trabalhar o dia todo, 2, 3 escolas às vezes, né? Eu já fiz isso muito, eu tenho colegas que trabalham em 4 escolas diferentes hoje, então isso é muito puxado. Mas que essa diversidade, ela, de certa forma, até da convivência com os alunos, é a parte que mais me sustenta, de certa forma, assim, do ponto de vista de querer estar na sala de aula, porque todos os alunos, eles têm uma bagagem e têm conhecimentos que talvez eu nunca vou alcançar. E isso é algo muito mágico, de você ter o privilégio de conviver com essa diversidade em sala de aula. Então, desde a minha formação, da primeira vez que eu pisei numa escola, depois minha vivência numa escola técnica, né? O Senai era uma escola extremamente rígida. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, estudando lá. Então, rígida do ponto de vista até da educação física, era extremamente rígido, tudo. Você não podia atrasar 1 minuto, tinha que justificar o atraso, as notas, as questões. Tudo isso, de certa forma, me deu uma visão ampla. Quando eu fui estudar no Senai, eu era um menino de periferia que fazia o ensino fundamental na escola do meu bairro, onde quase todo colega meu de sala tinha a mesma vida que eu. Quando eu fui para o Senai, eu fui conviver com meninos de todas as classes sociais de Belo Horizonte, até de fora, né, da cidade de Contagem, que é a região metropolitana. Sim. Isso, de certa forma, acredito que a gente vai juntando um pouquinho de tudo, né, durante a vida. Sim. Interessante saber isso, senhor, porque uma variedade de conhecimento muito grande, né? Não foi 2 professores só que te marcaram, foi uma combinação de vários conhecimentos, de vários pensamentos diferentes que o senhor tem. Eu tenho até hoje, né, de tudo. Esses dias mesmo, eu conversando com o professor de filosofia de vocês, o professor Mauro Sérgio, né? E aí, semana passada, eu falei com ele sobre isso. Eu falei assim, Mauro, é tão bom a gente ter alguém que a gente pode conversar do ponto de vista do conhecimento mesmo, da construção do conhecimento, em um patamar onde a maioria não chega. Porque você, de certa forma, ter um amplo conhecimento, ao mesmo tempo é bom, mas também é ruim, porque você fica estigmatizado, de certa forma tem um certo preconceito, né? Porque por exemplo, eu tenho amigos de infância, pessoas que eu amo muito, que eu gosto, eu sei que gostam de mim também, mas que às vezes em algumas situações, né, ficam fazendo piada de mim, porque tudo que eu vou explicar eu tenho conhecimento. Eu tenho um amigo, pouco tempo atrás, a gente estava na piscina lá na casa dele, lá, curtindo, e a gente conversando sobre algumas coisas, ele virou e falou assim, aqui, agora traduz tudo que você falou. Eu falei, não, mas não tem o que traduzir. Então até hoje eu tenho isso, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar numa escola, igual eu já trabalho há muito tempo lá em Lambari, já há 12 anos na Escola Maria Rita, aqui eu já estou no 3º ano trabalhando aqui, e eu tenho
convivência com colegas de outras áreas e colegas que têm também esse fascínio pelo conhecimento é muito enriquecedor. A gente vai cada vez mais abrangendo, né? Eu acho que a internet hoje também ela facilita muita coisa, porque ela permite a gente buscar resposta para aquilo que talvez ficava ali embutido na cabeça durante anos, até você ter uma oportunidade. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que têm essa visão da internet, né? Como uma ferramenta para você conseguir adquirir conhecimento, facilitar a sua vida. Sim. Muita gente só usa a internet por entretenimento e, às vezes, o conhecimento que era para ser ampliado acaba sendo diminuído, né? Tipo, restringido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou saber quem para citar o nome, né, mas estudiosos na área de educação, e principalmente hoje em dia tem muitas universidades oferecendo pós-graduação na área de inteligência artificial, eles têm dito o seguinte: a internet, o Google, que é o mais popular, por exemplo, né, Wikipedia, o Google, ele te responde em duas situações. Primeiro, dentro da bolha que você já está, que é aquilo que você está acostumado a ver, a ficar ali passando o dedo para cima ali, ele vai te jogando aquelas informações. E segundo, ele te mostra de acordo com a pergunta que você faz. E uma grande preocupação que se tem hoje no caso da internet é que a inteligência artificial no Brasil, ela vai ter uma barreira muito grande, porque segundo os estudos, se você pegar nos últimos 50 anos, o vocabulário diminuiu muito. E o que é a inteligência artificial? Nada mais é do que uma sistematização de todo o conhecimento que o ser humano já produziu. Você tem tudo ali. Só que, ao contrário do Google, a inteligência artificial ela só vai enxergar aquilo que a gente pergunta de forma direta. Então, se você não tem um vocabulário amplo para perguntar, você também vai ficar limitado no uso dela. E talvez seja por isso, muito hoje que a gente não usa da internet é porque a gente fica limitado a tudo isso. Sim, é verdade. Entendi. Agora, uma outra pergunta que eu vi que o senhor já citou a sua família, citou seus avós, que você conheceu, como é que fala? Adquiriu muito conhecimento com eles. A pergunta é como era a sua, por mais que você já tenha respondido mais ou menos, como era a sua relação, como é hoje sua relação com a sua família ao longo do tempo? Bom, eu tenho uma excelente relação com a minha família, de forma geral, assim, né? Eu tive a oportunidade eu vivi dentro da casa dos meus pais até os 29 anos de idade, né? E aí, com 29 anos de idade, eu fui ter minha vida fora. E, de certa forma, essa distância e o meu amadurecimento me permitiu enxergar de forma diferente aquilo que talvez eu achava que seria algo negativo no meu pai e na minha mãe, mas que hoje, por exemplo, eu sei que é algo extremamente positivo na minha vida. E que enxergar que as gerações têm visões diferentes em relação à vida é algo que talvez dentro de uma família é algo tão complicado, né? Porque às vezes o pai e a mãe foi criado numa geração com uma visão de mundo diferente. Sim. E aí os filhos já vêm numa geração dentro de um outro modelo de sociedade. E aí você vai tendo aquela dificuldade toda, mas eu tenho uma relação ótima com eles. Eu, assim, aqueles que são próximos, eu me preocupo, estou sempre tendo contato, mesmo primos, tias, eu tenho contato, mas com os meus pais, por exemplo, eu faço questão de toda semana, mesmo morando a quase 400 quilômetros de distância, toda semana eu falo com eles por telefone. Meus irmãos, sobrinhos, né, eu tenho a felicidade, agora eu vou ter a 10ª sobrinha, né? Eu tenho 9 sobrinhos e vai nascer mais uma, Maria Flor. Caramba! E já tenho sobrinha já com 25 anos de idade, já é meia médica já. Eu tenho uma relação muito boa com eles, de vivência mesmo assim. Esses dias um sobrinho meu esteve aqui, o Ítalo, e ele falou assim, a gente brincando de alguma coisa, ele falou assim, tio, você é tio, é amigo, é pai, é tudo, né? Ele reconhece. Eu tenho essa facilidade. Com os meus pais, então, principalmente, tem assim, o amadurecimento me permitiu ter um contato com eles diferenciado, de compreender, de conversar mais. E a parte... Família é muito importante, né? E o respeito é a base de tudo, né? Ainda mais nessa questão. Com certeza. Eu falo sempre assim,
eu tenho a minha liberdade de vida, eu vivo minha vida, eu sou responsável por ela, porque eu sou, como se diz assim, autônomo na vida, né? Mas até hoje, todas as decisões, às vezes, assim, que eu preciso tomar, coisas nem muito sérias, não. Eu sempre, não pergunto sim ou não, mas eu sempre comento com meu pai e com minha mãe, principalmente com meu pai, assim, e eles ainda são o meu norte em relação a isso. Eu penso muito, assim, um dia, claro que com muita tranquilidade no coração, eu penso que vai ser muito difícil o dia que eu não tiver eles mais, né? Então, por isso que talvez eu mantenha uma relação boa com meus irmãos, igual eu tenho, de muita proximidade mesmo com meus sobrinhos, seja algo importante, né? Ter respeito, você... Quem fica, né? ter o reconhecimento na família, né? Enxergar que a importância de cada um, você está ali, de certa forma, abraçado por, de todas as formas, pela ajuda que você pode ter, né? Família é muito importante. Bom, e um ótimo assunto para encerrarmos o podcast, que já deu o horário, né? Então, muito obrigada, professor, por ter conversado com a gente, disponibilizado um pouquinho do conhecimento do senhor aqui, que daria para fazer um podcast de 2, 3 horas com ele tranquilamente. Tranquilo. A gente faz de boa. Né? É que o senhor tem muita coisa para falar. Mas para mim foi uma honra, eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Eu estava até com um pouquinho assim de ciúme, que eu falei assim, é engraçado, eu tô vendo um monte de gente no podcast e ninguém me chama. Estava esperando o momento certo. Mas eu fiquei muito feliz com o convite e eu estou muito, muito agradecido de poder participar e de fazer parte do pedacinho da vida de vocês, né? A gente que agradece. Bom. Eu que agradeço também. É isso. Tchau, tchau. Tchauzinho.